Olá para você que acompanha as redes sociais da Isto É, este é o Isto É Entrevista nas eleições de 2024, nas entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu sou João Vitor Rivedilho, repórter de Isto É, e comigo hoje está a Marina Miano, repórter da Isto É. Olá para você, olá para todos. A corrida eleitoral em São Paulo está bem movimentada. Novos pré-candidatos entraram na disputa e embaralhou ali o xadrez político dessas eleições. E um desses pré-candidatos ganhou protagonismo nas últimas semanas. Pablo Marçal. Pablo Marçal tem 37 anos, é empresário. Ele se candidatou à presidência da República em 2022 pelo PROS, mas teve a sua candidatura negada devido a uma mudança na presidência do partido. Depois, ele se candidatou a deputado federal e obteve 243 mil votos, mas teve sua candidatura indeferida pelo Superior Tribunal Eleitoral. Essa é a segunda vez que ele se candidata a um cargo eletivo. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pablo, a primeira pergunta é, por que o senhor quer se candidatar à Prefeitura de São Paulo? Porque as pessoas já não aguentam mais esses políticos das formas que eles fazem. O grupo que está aí vai fazer 10 anos que eles querem completar 10 anos de governo. Não para de aumentar as pessoas nas ruas. Não vemos melhoras. Vemos promessas eleitoreiras. Vemos inaugurações relâmpagos, para ganhar voto. Mas ninguém aguenta mais esse governo de Dória. Que até agora, para quem não sabe, está aí um herdeiro do Dória. O Dória é articulador político nessa campanha. A gente vê... o Bruno não está aqui porque ele acabou falecendo, senão estaria também na campanha aí, mais uma vez, com o mesmo grupo. Eu tive, por exemplo, lá na comunidade de Travinhas, tem 30 anos que essa comunidade está no esgoto. Tem 30 anos que ninguém fez nada. Ou seja, como é que vocês vão acreditar num tipo de governante que está aí e ignora por 30 anos as pessoas que estão enfiadas dentro de um esgoto? Vou falar só de lá, tá? Porque o problema é generalizado. Então, assim... Não é eu que quero, é as pessoas que precisam de alguém diferente. E tem que ter gente que tem coragem. Aí juntou as pessoas querendo e eu que tenho coragem. Sou o gestor, sou um cara do social desde 2019. Eu estou ajudando a construir uma cidade na África, uma comunidade. Eu percebo que a política só vai mudar se o brasileiro parar de falar mal dela e entrar para dentro dela. Eu espero, são 70 mil políticos aí no Brasil hoje. Eu espero que as pessoas tenham coragem de entrar para servir. Eu estou com meu coração 100% empenhado nisso. Parei todas as minhas atividades empresariais, coloquei outras pessoas para cuidar. E eu estou muito empenhado. Eu acredito que vai acontecer uma reviravolta aí nessa eleição. E claro que para manter uma candidatura à prefeitura, ainda mais na maior cidade da América Latina, você precisa ter dinheiro, viabilidade financeira. O seu partido, PRTB, vai ganhar apenas 3,4 milhões de reais de fundo eleitoral neste ano, que é um valor muito pequeno, perto do investimento que tem para uma eleição, ainda mais uma eleição como a de São Paulo. Sabemos que dinheiro para o senhor não é problema, obviamente, mas o senhor acredita, mesmo com esses pequenos recursos, há uma viabilidade financeira na sua candidatura? O senhor pretende colocar dinheiro do próprio bolso nessa campanha? Meu pessoal não vou colocar. Que só pode colocar pessoal, então não vou fazer como eu fiz na outra eleição, não coloco um centavo meu, não vai ter R$1 de dinheiro público, porque não precisa. Aqui em São Paulo tem muita gente a fim de ver a mudança, muita gente querendo contribuir. Vou abrir também a oportunidade para as pessoas doarem, o máximo que alguém pode doar é 10% do seu imposto de pessoa física. Então isso não é nem motivo de preocupação. Eu espero não gastar um centavo de dinheiro público, nem de fundo eleitoral e nem esse pouco dinheiro que o partido tem. Espero que seja usado com os vereadores. Certo. E você não vai tirar dinheiro seu, então? Não, de jeito nenhum. Não vou colocar porque todo candidato que é rico, a primeira coisa que eles querem é perseguir ele por abuso de poder econômico. Porque é o único jeito para derrubar um cara que é próspero é dessa forma. Então eu não vou nem dar chance para esses canalhas fazerem isso. No partido do senhor, há uma disputa entre o presidente da legenda e o seu marqueteiro. Há inclusive denúncias de ameaças de morte, por isso houve uma investigação da Polícia Civil. Como que o senhor pretende driblar essa polêmica? Não tem que driblar porque não existe isso aí. Nem é marqueteiro quem está falando isso. Não existe nada disso que está acontecendo. O que está acontecendo é que algumas pessoas estão querendo pegar alguns diretórios e o presidente é bem firme nessas questões.
Inclusive já teve decisão liminar do Supremo Tribunal Federal resolvendo e não teve nenhum voto contrário, 100% favorável ao partido e ao presidente, que é o Avalanche. Então, assim, não tem que fazer nada, já está feito. A justiça, ela está pontual ao caso e isso é só uma fumaça. E que alguém criou com uma máquina de fumaça, nem tem fogo, é uma máquina de fumaça para ver se tira a atenção, porque os políticos tradicionais estão desesperados com essa candidatura. A gente está crescendo 102 mil intenções de votos todos os dias. Está um pouquinho assustador, né? A pesquisa que eu apareci com maior pontuação está registrando mais que 14 pontos percentuais. E o Bruno, por exemplo, do Paraná Pesquisa, registrou isso. Ele falou isso num vídeo, não sei aonde que foi, mas eu recebi. E vários redes sociais eu estou vendo essas postagens. Ele falando que eu sou o único pré-candidato que cresce acima da margem de erro. Ou seja, é muita notícia especulativa, desesperadora. É gente pedindo para eu virar vice de Nunes. É gente querendo, de alguma forma, me beneficiar para ver se eu saio. Eu não estou aqui por causa de dinheiro, não estou aqui por causa de poder, eu quero ajudar. Então, eu acho que vai ser um pouquinho complicado para eles aí. E só tende a piorar dia e semana após semana, até chegar nas convenções e até chegar no dia da eleição. Antes da gente entrar nas propostas, eu queria falar antes de uma viabilidade política. O senhor queria explicitamente um apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e houve um movimento tanto de Bolsonaro quanto dos seus filhos para te isolar politicamente. Inclusive, Bolsonaro teve uma reunião com o senhor. Ele não fez isso não. Mas entendi, vamos lá para a pergunta. Não, é só para dentro das estratégias nos bastidores, tá? Comenta-se, inclusive, dentro do setor bolsonarista, que há uma tentativa de inviabilizar sua candidatura. Jamais. O senhor sem um apoio de peso, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que vai ter viabilidade política para se candidatar? Você imagina, por enquanto ele não deu o apoio, já tem 14 pontos percentuais. Agora, difícil vai ser o Bolsonaro num palanque defendendo um cara que é de centro-esquerda. A eleição municipal ela é um pouquinho complicada, ela é diferente de qualquer outra eleição. Quando você vê o Bolsonaro, você vê que não tem paixão da parte dele, nem um deputado federal quer apoiar o Nunes. Dos 99 deputados que tem no PL, eu conheço pelo menos 90. Não existe um que eu conheça que queira, a não ser que já tenha um cargo garantido. Eu já te digo, qualquer bolsonarista que tenha alguma coisa garantida, você vai ficar sem. O Nunes não ganha. Bolsonaro perdeu com a máquina, porque o sistema foi contra ele. O Rodrigo Garcia perdeu com a máquina, porque foi fraco o suficiente para não governar com a forma que o Estado de São Paulo queria. O Nunes, que é o herdeiro do Dória, vai perder com a máquina na mão e não vai adiantar a ajuda de ninguém. Ele é um personagem fraco, ele é um cara que não tem pujança e é por isso que eu entrei nessa eleição. Tinha um candidato chamado Salles, ele era o cara que representava os conservadores, a direita, ele foi rifado para manter esse acordo com o Centrão. Isso é coisa do Valdemar. O Valdemar é um cara que decidiu fazer isso e o Bolsonaro ficou refém disso. Então o que acontece? E outra coisa que eu vou revelar sobre o futuro, dificilmente o Melo vai ser o vice. Essa sinalização toda aconteceu depois do almoço que eu tive com o Bolsonaro não conseguia emplacar o vice. E aí daquele dia para frente a pressão foi tamanha que o Nunes acabou aceitando o Melo. E eu declaro para todo mundo em alto bom som, o Melo não traz um voto, nenhum voto pro Nunes, o Melo, e não vai ter paixão de Bolsonaro. Bolsonaro vai investir nos candidatos que são dele, de direita. E, ao contrário do que você fez na pergunta, para esclarecer, eu não fui pedir apoio ao Bolsonaro. Eu fui trocar ideia, a gente almoçou, ficamos ali mais ou menos umas 2 horas, e eu peguei 3 conselhos com ele, já segui, executei um, falta 2. Estou tranquilo em relação a isso. Sobre alguém querer inviabilizar, o Bolsonaro não tem essa pegada de querer parar ninguém. Agora, a gente tem algumas pessoas dentro do bolsonarismo, tipo o Carlos Bolsonaro, que usa o sistema dele lá para ver se me ataca, para ver se eu me levanto contra o pai dele. Eu não vou levantar. Bolsonaro é o primeiro presidente de direita que o Brasil teve. Você sempre vai me ver honrando ele. Eu fui candidato, disputei a eleição com ele poucos dias. Depois disso, quando fui cancelado, que foi uma tomada no tapetão ali via justiça, eu fui imediatamente ajudar na campanha dele, servi ele, investi dinheiro meu, investi tempo meu e ajudei por 38 dias na campanha
que ele acabou não logrando isso. Então, assim, não existe isso. O que existe é uma gratidão da minha parte com ele, uma gratidão da parte dele, tanto é que ele me deu a medalha que ele dá só para poucos amigos. E isso deixa todo mundo furioso. Agora, o partido precisa dar uma sinalização para o Nunes. Então, por conta do partido, o PL precisou, né, dar uma amarrada nos deputados. Os deputados que são de direita e são livres estão percebendo agora como é que funciona ter uma advertência, uma circular, que não podem tirar foto comigo. Então é uma questão que vem mais do Valdemar do que de qualquer outro. E eu entendo e respeito e não estou pedindo para fazer nada diferente. Agora, eu vou conquistar o povo. As pessoas vão perceber que eu tenho capacidade para ajudar, que eu já faço isso com o meu próprio dinheiro. Imagina com o nosso dinheiro. A cidade está um caos. Tem mais de 50 mil pessoas na situação de rua. Nós temos obras que não andam, nós temos um povo que está acostumado a sentir esse odor do Tietê e ninguém faz nada. Nós estamos acostumados com tudo isso. O centro histórico de São Paulo parece uma invasão. Parece que mais 4 anos desse jeito vai virar o apocalipse zumbi ali. Eu estou do lado dos comerciantes daquele lugar, estou do lado dos trabalhadores daquele lugar. Eu vejo tantas coisas na cidade que não andam. Então, o paulistano está de saco cheio. Nós somos o povo mais poderoso do hemisfério sul, diferente do que algumas pessoas acreditam. Não é América Latina. A cidade de São Paulo, ela é a mais poderosa do hemisfério sul inteira. Ou seja, nós somos um povo muito poderoso para ter gente de mentalidade tão pequena governando isso aqui. Então, assim, eu não acredito, em hipótese nenhuma, que Nunes consiga aguentar. Ele é fraco num debate, ele vai ser engolido pelo Boulos. E é aí que eu entro e eu não vou deixar o Boulos levar essa eleição, porque a gente não quer um baderneiro, um apoiador de rachadinha, que ele institucionalizou a rachadinha, eu estava lá presente no Conselho de Ética que eu vi. Prova cabal da Polícia Federal. Ele que é um depredador de patrimônio público, ele que é um grileiro, ele que invade coisa dos outros, põe famílias em situação vulnerável para morar, ainda cobra aluguel. Imagina o Boulos. O Boulos, se for rastrear tudo que ele faz, ele é o cara que tem a imobiliária mais irregular do estado de São Paulo. Por quê? Porque ele coloca as famílias em situação vulnerável e ainda cobra de 500 a 700 reais de aluguel dessas famílias. Ou seja, ele não quer ajudar, ele está criando uma renda passiva para ele quer institucionalizar isso, sentando no cofre da cidade mais poderosa do Brasil. Certo. Você falou da situação central de São Paulo. Vamos começar já entrando no campo das propostas. Porque em São Paulo nós temos um grave problema que vem de muitos anos, que é a Cracolândia. E claro que a segurança pública deve ser o carro-chefe da sua campanha eleitoral. Quais são as suas propostas para a Cracolândia e principalmente para mitigar a criminalidade naquela região? O orçamento de São Paulo é de 111 bilhões de reais. 1 bilhão é destinado para as ONGs ajudarem a tirar essas pessoas de lá. Só que não acontece isso. As ONGs, principalmente de esquerda, elas dão a manutenção da permanência dessas pessoas lá. E aí que está o problema. Tem um cara que era secretário de governo agora do Tarcísio, chamado Felipe Sabará. O Sabará, ele deixou o secretariado e veio coordenar meu plano de governo. Ele é um cara que já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da rua e colocou em situação de emprego com a ONG chamada Arca. Nós temos mais de 50 mil pessoas nessa situação. Significa o quê? Uma ONG sozinha conseguiu tirar 3.500, ele chega com um menu e pergunta para a pessoa o que ela gostaria de fazer e vai para o processo de convencimento. Não funciona a questão de obrigar a pessoa, tem que conquistar a pessoa. Só que aí que está a paciência e a disposição pública. Para recuperar a mentalidade de uma pessoa que está no estado de miséria, como quem está na situação de rua, leva de 6 meses a 2 anos, dependendo do nível de dependência química que ela está. Nós já sabemos como fazer. O que tem que acontecer? Já teve notícia de quase zerar o caso de pessoas ali na Cracolândia, só que a amarra que tem com essas ONGs pelo tanto de mamata do dinheiro público, eles não querem que isso aconteça. Então tem ONG que quer que a Cracolândia resista para você ter um negócio. Então nós temos muito recurso público aplicado para manter essas pessoas na rua. Virou uma guerra. O Brasil está tão doente que as pessoas estão brigando para tirar e outras estão brigando para permanecer. Virou uma pauta política a permanência dessas pessoas. E qual o maior direito social que existe? Emprego. Nós temos mais de 1,5 milhão de empresas em São Paulo. O que a gente tem que fazer? Fomentar o empreendedorismo,
trazer para as nossas comunidades isenção fiscal para quem estabelecer praças ali de trabalho para as pessoas terem emprego, principalmente os novos empregos, que são empregos tecnológicos, para a gente trazer o maior direito que existe na humanidade, chama emprego. O emprego, na causa raiz, diminui violência. O emprego ocupa a cabeça da pessoa. Os índices de criminalidade de todas as ordens vão diminuir. Nós não teremos pessoas desanimadas com a vida, sem um alvo, sem estar produzindo, para chegar a entrar numa situação de rua. Para a pessoa entrar numa situação de rua, ela está, primeiro, improdutiva. Vamos para a causa raiz. 2, ela está com problema familiar. 3, ela já não consegue trabalhar mais. 4, ela arrumou um vício. Um vício chama outro vício. E essa pessoa vai para onde? Ninguém aguenta ela mais, nem um empregador, nem um familiar, nem um amigo. Ela vai para a rua. E aqui em São Paulo está virando a vitrine mundial de moradores de rua. Então aqui está um negócio assustador. As pessoas aqui estão acostumando. Eu não acostumo e não vou acostumar nunca. Nós vamos resolver isso aí. Eu não acostumo andar numa calçada e ver uma pessoa dormindo na calçada. Não faz sentido para mim, a cidade mais rica do hemisfério sul, aceitar isso. E não adianta, não vai ser na obrigação. Você pega as internações compulsórias pela justiça, são pouquíssimas durante um ano inteiro. Não é isso que vai resolver. Nós não precisamos de um juiz para nos ajudar. Nós precisamos de gente que queira tirar as pessoas da rua, igual a Arca do Filipe Sabará. E eu apoio isso. E eu quero que todo mundo saiba que o Estado ele não consegue resolver tudo. Em nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual, nem federal. Mas o Estado pode ajudar em tudo. Quem dá conta de resolver tem que ser patrocinado. A gente tem que envolver a sociedade, tem que envolver as instituições religiosas. Nós temos que envolver todo mundo para salvar os nossos irmãos aqui em São Paulo, que têm deixado seus empregos, suas famílias, seus amigos, suas comunidades e viver defecando no centro, mijando. Imagina o odor. Eu estava na Porta da Sé vendo alguns americanos lá com fone e o desespero deles em ver algumas pessoas cercando. Aquilo ali virou um show de horrores, não faz sentido. Eu não me acostumo com esse tipo de coisa. Então, assim, tratar a segurança como efeito nunca vai resolver nada. Eu vim de periferia também, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Eu sei o que faz uma pessoa pegar o caminho errado da vida. Aí alguém fala, vamos investir mais em educação. Nós precisamos de dar o direito mais poderoso, que chama emprego. Para a criança não é emprego, é esporte. Nós temos que ocupar a cabeça das pessoas para produzir algo. E depois sonhar em algo. Ontem eu fui numa comunidade, na Travinhas, que fica ali em Paraisópolis, e eu perguntei para um garoto dos 18 anos, perguntei qual que é o seu sonho. Nossa, me racha quando alguém me responde isso. Ele falou, eu não tenho sonho. Um alvo. Para onde você quer ir? Não, estou sem nada. E aí você olha para ele, por que essa pessoa, com 18 anos de idade, não tem nada de sonho e nada para fazer? Eu fui andando, perguntei, quanto tempo tem essa comunidade aqui? É uma comunidade literalmente dentro do esgoto. Quem quiser acompanhar, entra no meu Instagram, Pablo Marcal 1, você vai ver os vídeos lá. Eu tive o privilégio de poder ver de perto ali o problema que eles estão passando. E aí eu perguntei, tem 30 anos vocês estão aqui? Sim. Alguém já ajudou vocês? Não. Aí eu perguntei, cadê os governos de esquerda que sequestram o emocional das pessoas? Cadê a Erundina? A Erundina passou aqui nos últimos 30 anos. Ela não veio aqui? Não. Cadê a Marta Suplicy, que foi prefeita? Ela também não veio aqui? Não. Cadê o Haddad, que é o bonitão lá do Ministério da Fazenda, dá conta de regular o dólar? Ele também não veio aqui? Não. Aí eu falei, vocês estão entendendo que vocês são massa de manobra da esquerda, que eles colocam esperança no coração de vocês e não conseguem cumprir absolutamente nada do que eles falam? E ali eu saí com algo no meu coração. Essa cidade de São Paulo, em 4 anos, ninguém vai morar em casa de madeira nem de metal. Mas nessa questão da segurança pública, o aumento da guarda municipal, do efetivo, principalmente ali na região central, e principalmente o uso da força para retirar aqueles... Porque até o momento, até há pouco tempo, o governador Tarcísio de Freitas e também o prefeito Ricardo Nunes tiveram a ideia de retirar os moradores de rua ali da Cracolândia e levá-los para o Brás, região do Brás. Você acha que seria uma solução para o centro? É igual tirar um problema do lugar e transferir para outro. De novo, isso é tratar efeito. Nós precisamos tratar a causa. Eu expliquei como é que trata a causa usando o Filipe Sabará como exemplo. Dá para tirar as pessoas da situação de rua e levar elas para ter emprego. Tem atendentes no McDonald's hoje que o paulistano para comprar um Big Mac. Quem está atendendo é um ex-morador de rua da Cracolândia, cara.
Tem pessoas que estão empregadas e com a vida e foram recuperadas emocionalmente, não são mais viciadas em droga nenhuma, porque pessoas como o Felipe e as pessoas dessa instituição, dessa ONG, trabalharam duro para tirar essas pessoas daí. Ou seja, se não tivesse como, tudo bem. Agora, o que adianta a força? É igual o pai que quer, porque o filho não obedece, quer espancar o filho. Não adianta usar a força. Isso chama-se tratar o efeito. Eu vou explicar para todo mundo que está assistindo. Tá chovendo e sua casa começa a ter uma goteira. Vamos tratar o efeito? Vamos. Pegue um balde e coloque um balde. É isso aí que é a solução que você está falando. Ou que eles apresentaram. Colocar um balde vai deixar de cair a goteira na água, mas vai cair no balde. Tratar a causa. Espera a chuva passar. Tem que esperar a chuva passar. Você vai lá e troca a telha. Ou só remenda a telha. Tratamos a causa. Qual o problema dos políticos? Eles não se importam com causa, porque causa no agora pode custar um pouco mais, só que a longo prazo não custa mais nada. A gente tem que ter pessoas que têm disposição política, vontade de ajudar e peito para fazer. Então, assim, nós estamos acostumando com esses 3,5 milhões de pessoas se arrastando, um país igual o Uruguai, nos metrôs na cidade de São Paulo. Nós estamos acostumados com o maior esgoto a céu aberto do mundo e ninguém está nem aí para mais nada, ninguém nem fala mais nada. Nós estamos acostumando com esse furto, não sei quantos celulares são furtados por minuto em São Paulo. Por que está acontecendo isso tudo? Ninguém, na política, eu não vejo, é por isso que eu estou aqui, eu não vejo ninguém tratando causa raiz de problema. Eu não vejo ninguém criando oportunidade. Eu não vejo ninguém pegando as pessoas brilhantes nas comunidades e instalando polos ali de criatividade, de startups, de tecnologia. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele é empreendedor. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo ninguém criando um incentivo para falar assim, ó, vamos fazer home office, mas a gente pode criar estações de trabalho nas comunidades para as pessoas não terem que deslocar para o centro da cidade. Por que a gente fica deslocando 6,5 milhões de carro todo dia aqui dentro da cidade? Eu não vejo ninguém indignado porque tem 44 quilômetros de uma rodovia que já gastou mais de 5 bilhões, que é o trecho norte do Rodoanel, que tem 44 quilômetros. Eu sobrevoei aquele trecho de 44 quilômetros, então foi mais de 80, né? 88 quilômetros, que foi 44 indo e voltando. Fiquei indignado com o dinheiro público jogado fora. E a pior parte, eu fui ver o parecer, desde 2023 tem uma empresa que entrou para fazer, nós estamos em 2024, não tem um caminhão lá. Não tem ninguém revoltado com isso. Eu, Pablo Marçal, estou revoltado, porque não termina isso. Não aceito, eu quero despertar essa revolta do povo. Se as pessoas acostumarem com isso, fiquem com os políticos de estimação que vocês têm. Agora, se vocês querem algo diferente, vocês vão ter que entrar nessa sintonia. Essa sintonia da revolta, de ver o lugar mais próspero do hemisfério sul aceitando coisas tão triviais, tão banais, um odor de um esgoto. Nós temos um rio chamado Tietê, que tem 1.000 quilômetros, mas quando passa na cidade de São Paulo, ele é transformado em quê? Em um esgoto. Se você não ficar indignado, eu vou ficar indignado sozinho. A gente tem que se levantar como povo. Esse povo paulistano, que é um povo trabalhador e forte, não pode admitir, gente. Por quê? Eu quero que vocês lembrem disso pro resto da vida de vocês. O rio Tietê é um sintoma. É o caráter dos políticos que governam essa cidade e esse estado. Põe isso na sua cabeça. Enquanto não mudar o caráter dessas pessoas, não vai mudar esse rio. Agora, eu quero falar um pouco da possível administração municipal do senhor. Caso o senhor seja eleito, o senhor terá que lidar com duas figuras importantes na política brasileira. Uma é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outra é o presidente Lula. A gente sabe que o governador Tarcísio não é um problema para o senhor, mas o senhor é um opositor do presidente Lula. Como o senhor pretende ter essa relação com ambos? O presidente Lula ele vai receber 52 ligações minhas por ano. Eu prometo ligar para ele pessoalmente 52 vezes, cobrando recurso federal para destravar coisa em São Paulo. Já vou falar da primeira ligação. Transferi a CEAGESP, ali da Marginal Pinheiros, para a zona norte de São Paulo. Por quê? Para evitar caminhões entrarem aqui e usar aquela área para fazer o Vale do Nióbio, tipo o Vale do Silício em Palo Alto, na Califórnia. Nós temos recursos para isso e precisa de disposição política. Eu vou ligar para o Lula só pedindo e só cobrando. Vou explicar por que eu vou pedir. Não que a gente precise de dinheiro, mas nós somos o povo que mais contribui com o governo federal. E nós somos o povo de São Paulo, o que menos pega a retribuição do que a gente retribui. Não sei se vocês já viram a igualdade fiscal desse país. Nós somos o povo que mais paga a conta nesse país e nós somos o povo que menos pega de volta. Então eu vou pedir coisas que não precisa muitas vezes do dinheiro, mas precisa do financiamento. E precisa da disposição dele falar, vou ajudar. Então,
o mínimo que você pode esperar de mim é ligações, vou tratar ele com respeito. Ele não é o presidente que eu imagino que o Brasil precisa, mas é o presidente que eu aceito até terminar o mandato dele. Espero que ele assista essa entrevista. E com todo respeito, presidente Lula, não se torne o Lula Biden da Silva. Aprenda, aceite que o fim da linha chegou. Todo mundo tem que aceitar isso um dia. Nós não andamos de lambreta mais, porque as lambretas foram descontinuadas. Nós não usamos bip mais porque elas foram descontinuadas. E um político também precisa ser descontinuado. Então, meu recado como respeito de um político novo. Você é um leão já idoso, eu sou um leão novo entrando na política, eu quero te falar com respeito. Não banque o Biden, porque os Estados Unidos da América, sempre o que acontece lá vai acontecer aqui, porque a gente copia esse povo. 72% dos americanos estão recomendando em pesquisa que o Biden saia dessa eleição por condições mentais. Você é um cara que é esperto, você é um cara que construiu muita coisa nesse país, mas eu quero te pedir um favor, já considere treinar uma pessoa que não seja o Haddad, que ele não dá conta de controlar nada, nem a Prefeitura de São Paulo, nem o Ministério da Fazenda, da Economia, que é o nome que você quiser pôr aí, que não está indo para lugar nenhum, nem sei como é que chama isso aí que vocês estão fazendo. Mas considere não gastar sua energia para depois de 2026. Arruma outra pessoa. E, por favor, presidente Lula, ajuda a gente, o povo. Cada declaração sua desastrosa tem atrapalhado o nosso crescimento econômico. Por favor, fica calado. Deixa seus ministros falarem. Se não der conta de falar, põe outro porta-voz para falar, mas evita ficar comentando. Você fala mal do Banco Central todo dia, está ferrando a gente com dólar. Os investidores de fora estão amando, mas a gente aqui vai sofrer com falta de comida na mesa. Por favor, não faça isso. Em relação a ele, então, extremo respeito, apesar de não ser alguém que eu gostaria de ver mais uma vez, né, governando esse país, pela ideologia, pelo modus operandi de aparelhamento do Estado, mas o Tarcísio, para mim, é um cara brilhante. Eu confesso que em 2025, acordando prefeito de São Paulo e tendo o Tarcísio de parceiro, que é uma máquina para fazer obra, nós vamos revolucionar esse estado de São Paulo, nós vamos revolucionar. Eu falo isso, eu quero que esse recado chegue todo dia no Tarcísio. Cuide das 645 cidades que restam para você e deixa que eu cuide da mais poderosa e nós vamos fazer isso junto, Tarcísio. O senhor é um dos pré-candidatos que ainda não tem um vice definido. A vaga chegou a ser oferecida para o deputado federal Kim Kataguiri, mas ele recusou. Quem ofereceu? Bom, até a informação que nós temos, É o senhor informação teria mentirosa. oferecido e o Kim Kataguiri também teria feito a então contraproposta. Pior ainda, então é uma fake news, não existe isso. Então, perfeito, já está negando aqui essa informação. Quem está na disputa para ser seu vice? Qual é a sua vontade de ter de companheiro de campanha aí? Eu tenho 7 vices, já estudei todos os cenários, são 7 cenários possíveis e vai ser revelado no máximo até dia 5 na convenção de agosto. Dia 5 de agosto, que é a data da convenção. Tem muita gente que fica ansioso com essa informação. Na verdade, quem foi que antecipou isso tudo foi o Lula colocando a Marta para dar as cartas do jeito que ele queria fazer aqui na Prefeitura de São Paulo. Não vai adiantar que vocês não vão levar. Depois, o Bolsonaro ali acabou me usando e eu fiquei muito satisfeito com isso, para selar o noivado dele com o Nunes. Acabaram aceitando ali o Melo a contragosto de todos os partidos, mas o Bolsonaro, pela força e pujança política dele, tem todo o meu respeito, ele impôs e conseguiu ali pelo menos noivado. E segundo ele, nem é casamento, eu acho que nem vai dar também. Eu acho que vocês podem aguardar isso aí que eu tô falando. O barquinho do Nunes vai começar a afundar e o casamento vai desmarcar, certeza absoluta. Mas essa ansiedade é da mídia, em sempre querer um furo, acho que é da hora, né? Isso aí, vocês vivem disso. E segundo, eu nunca vi tanta gente ansiosa do que aquelas que querem serviço. Do partido não tem essa ansiedade, mas está bem encaminhado o partido que vai sair com a gente de vice, tá bem acertado e vocês vão gostar do que vai acontecer. Ou seja, a chapa não vai ser pura, não vai ser do PRTB o vice. Não, tem 7 opções para acontecer. E, por exemplo, para eu conseguir viabilizar isso, um dos maiores partidos do Brasil falou assim, a gente só volta a conversar quando você marcar 5. Aí, na primeira pesquisa, em 48 horas que eu coloquei meu nome, eu já estava com 10. Aí subiu para 12, agora subiu para 14. E agora não tem mais o que conversar. E agora a gente já está num aperto de mão, tá em vias, né, de pelo menos o apoio já chegar do partido e a gente desenrolar um nome. Possivelmente vai ser uma mulher. Acho que precisa de uma figura feminina com sensibilidade, com alguém que tenha um cuidado especial com a cidade. Vai ser muito bem-vindo o nome que esse partido trouxer. Vamos avaliar junto. Certo. Pablo, eu queria falar de um problema que a cidade de São Paulo enfrentou recentemente, que foi o apagão.
os comerciantes e a população chegou a ficar cerca de 3 dias sem energia elétrica. Como que o senhor pretende negociar com a Enel em relação a isso? Quais exigências que o senhor vai fazer para a empresa na melhoria disso? Para todo mundo que tem contrato com a Prefeitura de São Paulo, saibam da minha boca agora, não adianta ficar preocupado não, tá? Tem um conceito no latim, eu sou jurista também, e o conceito é pacta sunt servanda. Os pactos precisam ser cumpridos. Pode esperar de mim nada menos que isso. Só que eles serão revisados. Os irregulares, vou dar prazo para vocês arrumarem. Não conseguiu arrumar, vai ter a suspensão. Depois da suspensão vai ter o cancelamento do contrato. Por que eu digo isso? Ninguém vai ter confusão comigo. É bom que vocês já agilizem, porque vocês sabem que eu vou levar essa eleição, que o povo está precisando de mudança radical nessa cidade. Mas é simples. Eu não sou esses malucos de esquerda que chega e fala que vai jogar tudo para cima, mas todo pacto vai ser concluído, desde que você mantenha a sua parte. A Enel, por exemplo, como é uma grande empresa italiana e tudo, se não tiver a capacidade de entregar isso aqui, nós vamos rever esse contrato. Eu também sofri nesse apagão, eu acho que parecia o fim do mundo. Só que eu tenho condição financeira, eu fui lá e loquei geradores para resolver meus problemas. E as pessoas que não tiveram? Quem é que vai bancar o prejuízo? Se isso acontecer de novo, eu sendo prefeito dessa cidade, vocês vão bancar o prejuízo como se fosse em ordem judicial. Vão ter que pagar rápido. Eu sou jurista, eu mesmo vou pegar esse contrato da Enel, vou colocar numa banca de advogados e nós vamos revisar item por item. O contrato é muito simples, ele tem que ser cumprido. Tem irregularidade, tem que abrir prazo sem estresse. Abre o prazo hábil para a pessoa resolver, não deu conta, suspensão parcial, depois a gente vai para o cancelamento definitivo do contrato. Não vou usar de bravata, nem de politicagem com ninguém. Não precisamos de brigar nisso. Se não der para fazer a sua parte, eu vou resolver por vocês. Eu queria entrar no tema educação, até queria entender uma coisa que a gente estava falando na pergunta da Cracolândia, que o senhor falou que é esporte e emprego. Eu queria saber se a educação entraria nisso, e a que ponto a educação entraria nessa questão da Cracolândia. E um segundo ponto que é importante a gente citar aqui também são as escolas cívico-militares. A Assembleia aprovou recentemente o projeto que autoriza a criação de escolas cívico-militares e foi sancionado pelo Tarcísio e, claro, que é um movimento que tem um apoio do senhor, essa escola cívico-militar. Essa vai ser uma das suas prioridades, liberar as escolas municipais de São Paulo com a ajuda da Polícia Militar, com a educação militar. E em relação às suas propostas para a educação, o que o senhor está planejando? Isso é a nível estadual, né? Então, só do Tarcísio ser um cara clarificado, tomando essa decisão, ele tem meu apoio pessoal. A grande verdade é que nós temos 3 tipos de ensino. Um ensino é do município, o outro é do estado e o outro é do governo federal. O que tange a Prefeitura de São Paulo é o ensino infantil. E a gente gasta 25 bilhões dos 111 bilhões com aquilo que chamam de educação, mas na verdade o que a gente está fazendo chama-se escolarização. E eu digo o que é a diferença. Na rede privada eu tenho duas redes de escola e eu posso asseverar para vocês que o modelo que a gente investe de educação chama-se escolarização. O que é escolarização? Eu entubo a criança de um monte de coisa que 80% elas não vão aproveitar. Eu não ensino lógica, eu não ensino inteligência emocional, eu não ensino empreendedorismo, eu não ensino finanças pessoais, eu não ensino nada que a pessoa vai usar na vida de verdade. O que eu estou ensinando? Estou ensinando Bhaskara. Ah, você é contra Bhaskara? Pergunta para cada 10 engenheiros, quantos usaram na sua vida e no seu cotidiano? Nenhum ou um. E aí, Pablo, o que a gente tem que fazer? Nós vamos revisitar isso, mas é claro que é cada um dentro da sua esfera. Na do município, nós precisamos voltar com algumas coisas do tipo, as pessoas precisam voltar a amar a bandeira, porque é isso que nos define como nação. As pessoas precisam amar nosso símbolo, o brasão da República, o hino nacional, a bandeira, o respeito uns pelos outros. As pessoas, desde pequenos, nossos filhos, precisam aprender o valor que há no belo. Isso se perdeu. As pessoas precisam aprender a moral. Então, assim, tudo que tiver o intuito de fazer com que as pessoas cresçam em moral e cívica, que quando eu era criança e aluno da rede pública de ensino, eu lembro que tinha essa aula, né? Essa matéria. Moral e cívica. Nós perdemos a moral e o civismo.
As pessoas põem fogo na bandeira, as pessoas fazem danças sexualizadas com a nossa bandeira. Tem gente que pisa na bandeira, perdemos o respeito completo pelos nossos símbolos e pelos nossos hinos. Eu queria retomar uma fala do senhor. O senhor falou que a sua candidata de vice possivelmente vai ser uma mulher. Sim. Só que recentemente o senhor se envolveu numa polêmica ao falar que a pré-candidata Tabata Amaral, ela não teria capacidade de governar a cidade de São Paulo porque ela não é casada e não tem filhos. Eu não falei isso, eu falei que ela é imatura por isso e assevero. Ela não tem nem 30 anos de idade, nunca abriu uma empresa pelo que eu já vi, nunca pagou milhões de impostos igual eu já paguei. Eu não envolvi em polêmica. Ela que ficou doída, vitimizada. Imagina uma pessoa que quer ser governante e é vítima. Diferente da Marina que está amamentando, isso eu falo no vídeo e repito, que é uma mulher guerreira e não se vitimiza e faz como as 43% dos lares no Brasil que são liderados por mulheres, se elas se vitimizarem, quem vai sustentar elas? É diferente de alguém que julga que veio de baixo, mas foi estudar em Harvard. Eu não, eu tive que trabalhar, eu fui atendente de call center para pagar minha faculdade. Ela ficou doída porque ela não tem maturidade em absorver algo, em aprender com algo e usar algo. Ela criou a polêmica pela imaturidade dela. Ela quer ser prefeito de São Paulo, que ela cresça, que ela aprenda. Ficar tirando onda que traz recursos como deputado federal, qualquer um dá conta. Foi eu que te dei esse dinheiro para você distribuir aqui em São Paulo. Foi os milhões de impostos que eu paguei que fez você devolver esse dinheiro pro povo. Então, vamos lá. Se existiu uma polêmica, foi da parte dela, foi muito claro. O que eu quis dizer e repito, uma pessoa que passou por mais problemas, essa pessoa é mais tarimbada para governar. Então, se a pessoa foi estudar em Harvard, as mil maravilhas, enquanto eu estava aqui pagando, estudando, trabalhando no call center para pagar, eu passei por mais problema que ela. Eu também vim de periferia. Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele me deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual eu imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo. Aqui está a verdade. Se não aguenta o tranco e quer ser vítima, não pode ser governante, porque governar e ser vítima na mesma pessoa não tem como. Nós precisamos de governança, de gente humilde, simples, trabalhadora e que não fica contando papo. Então, não teve um único problema com ela. Agora, você quer falar de mulheres? Eu namorei com uma mulher chamada Ana Carolina e casei com ela. Casei virgem com ela. Nós dois. Então, nós nos conhecemos há 21 anos. É a pessoa que eu mais amo, é a pessoa que eu mais respeito e a minha esposa, ela é mais importante que os nossos 4 filhos para mim. Tem muita gente que não concorda. O problema é seu se você não concorda. Você que está assistindo, se você nunca parou para pensar, seu cônjuge é mais importante que seus filhos. Seus filhos vão casar e vão embora. Quem vai ficar em casa? Seu cônjuge. Minha filha é a mulher mais importante que eu tenho. A minha esposa é a mulher mais importante que eu tenho. A minha mãe, eu dei tudo para ela. Ela me alimentou, ela me deu instrução. Eu prosperei e tirei minha mãe da miséria. Minha mãe era faxineira. A minha irmã não teve um homem suficiente para bancar ela e a minha sobrinha. Quem foi lá ajudou? Eu. Então eu estou rodeado de mulheres que eu dei o sangue e continuo dando a vida por elas. Só que nenhuma delas são vítimas. Agora é diferente. Alguém que quis criar polêmica e usou da sua influência para falar que eu tenho algum problema com isso. Sou um homem curado na alma, respeito as mulheres, e se as mulheres não fossem as mulheres, não teriam os homens na terra. Pré-candidato, a gente tem mais 5 minutos de entrevista além do seu tempo. Eu tenho 2 perguntas aqui básicas. Uma é, a gente sabe que tem grupos políticos na Câmara dos Vereadores que provavelmente vão ser reeleitos e que esses grupos, eles têm uma certa influência na Prefeitura Municipal. Como o senhor pretende manter essa comunicação com os vereadores, caso seja eleito prefeito? Primeiro, a gente tem que apostar na renovação. Primeira coisa. Então, vou me empenhar em ajudar todo mundo que vai disputar uma primeira eleição. Quem é muito bom tem que ser reeleito. Eu acho que o Legislativo é uma grande oportunidade de alguém que é bom ser reeleito. E ninguém governa sozinho. Nós estamos falando de democracia. Se aqui fosse uma monarquia, não precisava nem te explicar nada para você. Mas como é a democracia, é o governo da maioria. Então, é muito simples. Vamos pegar os mais experientes, vamos sentar. Diferente do que muita gente faz na política, depois que ganha, vira o cão. Eu vou sentar e vamos discutir com lógica. Para onde que a cidade vai? Para cá. Para onde você quer ir? Vamos mirar no mesmo lugar e vamos distribuir energia. Porque poder é energia. Nós temos um sistema de governo, um sistema de governo tripartido, e a gente tem que pegar energia. Quando alguém exagera demais, junta 2 poderes contra esse e vai atrás dele. Então, não vai ter isso da minha parte. Nós precisamos ser simples, ter uma direção. Nosso plano de governo, ele se chama SP50.
E eu quero institucionalizar algo que vai além das linhas eleitorais, levar São Paulo até o final dessa década para 2050. O que significa isso? É um projeto que tem que envolver a Câmara, é um projeto que tem que envolver todos os entes públicos dessa cidade e eu quero que se estenda para todo o estado de São Paulo. Para quê? Para mostrar que tem como crescer fora das linhas eleitorais. Porque o que está acontecendo hoje, eu finalizo. Toda eleição é escada para alguém. Toda eleição, por exemplo, o Dória ficou 1 ano e 90 dias ou 95 dias no governo, já escalou, não terminou nenhum outro mandato e já foi lá e passou aquela vergonha que ele passou para presidente da República, que acabou cancelado e afundou a carreira dele política e está aí sustentando o Nunes não sei como, nas costas até agora. Se você tiver gente com capacidade eleitoreira e não de ajudar e resolver o problema, nós vamos ficar à mercê desse povo que é alpinista aqui e quer resolver só o próprio problema. Eu já fiz tudo que eu queria na vida, com 37 anos de idade, eu vou servir, quero servir. Pablo, muita gente em Brasília, principalmente na cúpula nacional, ainda não acredita muito que você vai mesmo se lançar, principalmente por conta das outras disputas, os acordos políticos e tudo mais. Em Brasília, há uma avaliação, e aí até queria que você opinasse em relação a essa avaliação, de que o senhor seria o Padre Kelmon dessa eleição, que iria aliviar para o Nunes nos debates para bater no Guilherme Boulos e deixar o Nunes um pouco mais tranquilo para apresentar as propostas. Essa é uma avaliação da cúpula nacional. O que o senhor acha dessa avaliação? Como é que o senhor vê essa avaliação? E o senhor está nessa disputa para ser um Padre Kelmon ou está para ser prefeito? Primeiro, o Nunes, se ele se comportar do jeito que ele está comportando, como um homem fraco que ele é, primeiro foi no dia que escolheram ele para ser vice. Sempre coloca alguém de vice, alguém que não vai dar problema. E foi isso. Se passaram assim, nunca vai precisar disso. Acabou precisando com o falecimento do ex-prefeito. Ele não dá conta de levar São Paulo para lugar nenhum. Zero. Inclusive, ele nem faz gestão como prefeito. A gestão, inclusive, ele posta e põe uma hashtag assim em todas as publicações dele. Gestão Bruno Covas. Ele nem faz gestão dessa cidade. Então, assim, se continuar do jeito que tá, eu vou dar uma análise preditiva sobre o que vai acontecer, tá? Ele vai terminar em 4º lugar. Se ele melhorar um pouco, ele vai terminar em 3º. Pode anotar, grava o dia que eu tô falando. Se ele continuar com o mesmo modus operandi, não conseguir ter estado de presença de comando e parar de ser esse cara emasculado, ele não vai conseguir. Para quem não sabe o que é emasculado, é um cara que não não tem pujança. Ninguém é bobo. Todo mundo vê na cara dele que ele precisa de ajuda, que ele não dá conta de ajudar aqui. Então, você falar que eu vou aliviar para ele, eu quero ver que dia que vai ser isso. Eu vou falar que dia que eu vou aliviar para ele. Dia 6 de outubro. Porque não vai ter segundo turno em São Paulo. Nesse dia eu vou aliviar para ele. Porque ele não tem mais nada para fazer, aproveita novembro, dezembro, no governo de transição, passa tudo com decência e vamos embora levar o São Paulo para o futuro. Quem que foi a outra pessoa que você falou? Você falou o Guilherme Boulos, para aliviar em relação ao Guilherme Não, você falou Boulos. Foi do padre. Ah, do Padre Kelmon, seria o Padre Kelmon. Então, se a pessoa está falando isso, é porque a pessoa não tem nem compreensão do cenário que está acontecendo aqui em São Paulo. Bem que você falou que foi alguém de Brasília, é o cara que está 100% desconectado daqui. Padre Kelmon é alguém que entrou, foi uma figura caricata, não criou movimento, nós não vemos ele de fato fazendo isso. Se ele quiser, ele faz parte do meu partido hoje, te desafio, Padre Kelmon, sai para vereador, vamos bater. No dia que tiraram a minha candidatura para presidente, eu fui lá e virei para deputado com humildade, fui lá e fui eleito. Eu te desafio, tiraram a sua candidatura, sai para vereador, vamos lá, ganha, vamos conquistar a Câmara, vamos para cima. Então, assim, as pessoas vivem querendo comparar. Várias pessoas me ligam. Você é o novo Bolsonaro? Não. Você é o novo Enéas? Não, meu nome é Marçal, moço. Vocês têm que acostumar. Vocês são tão focados no passado que ao invés de aceitar as pessoas como elas são, vocês ficam comparando com as figuras do passado. Já chega. Foca no futuro. São Paulo vai prosperar e nós vamos fazer essa cidade ser a cidade do futuro. Certo. Agora nós temos 1 minuto para suas considerações finais. São Paulo tem jeito. E nada mais, vou falar mais nada, não precisa de ficar trazendo nenhum contexto. Se você quer o passado, você já tem um cara que toca a prefeitura do finado. Esse é um herdeiro político do Dória. Se você quer invasão, se você quer depredação de patrimônio público, desordem, grilagem de terra, imobiliário irregular, cobrando dos menos favorecidos, você já sabe quem vai votar. Num cara que apoia a rachadinha, você vai votar em quem? Nesse playboy,
que fala que é o Peter Pan, que vai resolver todos os problemas, mas não cuida nem da própria vida. São Paulo precisa disso. Nós estamos precisando de mais proselitismo nessa cidade, nós estamos precisando de gente que gosta de trabalhar, e não esses preguiçosos. Ah, Marçal, e as outras opções? Não considere como opções. Tem uma candidata que está aqui para defender o Boulos. Eu estou falando, pega uma declaração dela, descer no pau, falando a verdade sobre o Boulos. Não vai ter? Não é candidato. Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, muito obrigado pela sua participação. São Paulo tem jeito. Quero agradecer também a repórter Marina Miano, que participou comigo desta entrevista. Marina, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, João, até a próxima. Outras informações da política do Brasil e do mundo você acompanha em istoé.com.br. A direção deste podcast foi do Edson Franco e do Daniel Hessel. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.